Olá, estamos começando mais um programa Deu Certo, temporada multimídia, e hoje estamos com o professor Eduardo Biagi. Tudo bom, Ado? Tudo bem, como é que vocês estão? Tudo bem. Ado, como começou a sua história com a publicidade? Minha história começou faz um pouquinho já, não tem um tempinho. Na verdade, eu comecei por um processo inverso, né? Quando eu entrei em agência antes de entrar na faculdade. Então, eu comecei porque eu sabia, naquela época, porque eu sabia um pouquinho de software, né? E eu entrei para fazer tratamento de imagem só. Então, eu só fazia tratamento de imagem. Mas, 6 meses depois, eu percebi que eu não ia para lugar nenhum se eu não tivesse faculdade, se eu não estudasse. Então, aí eu procurei a faculdade, eu fiz vestibular, passei no vestibular e aí me formei nos 4 anos seguintes, eu me formei. Então, comecei um processo um pouquinho inverso, mas eu não era muito mais velho, não estava muito acima, assim, não estava com a idade muito avançada, digamos assim. Eu tinha uns 21, 22 anos mais ou menos, 21 anos mais ou menos, aí eu comecei a fazer faculdade de PP. Mas antes eu já trabalhava em agência e aí fui crescendo junto com a agência era pequenininha, e aí eu fui crescendo junto com a agência e foi assim que eu comecei. Quais foram as dificuldades durante o período acadêmico? Tiveram várias, né? Várias dificuldades. Primeiro porque, como eu trabalhava, isso também foi uma dificuldade para mim, né? Eu trabalhava no período integral, né? Período comercial, horário comercial, e aí estudava à noite. Então era difícil porque eu tinha que programar meu tempo bem certinho. Se eu não programasse o tempo de estudo, de trabalho, eu acaba deixando uma coisa ou a outra por fazer. Então era uma parte difícil, era conciliar tempo, era conciliar a faculdade com o trabalho. A outra parte difícil é que eu tinha uma impressão que a propaganda, como eu trabalhava em agência, que eu ia saber muito mais, né, que eu ia ter mais facilidade, que não é verdade, né, porque a comunicação tem muita leitura, né, então ela exigia bastante de mim como aluno. Então eu tive que ler muito, muito, muito mesmo. Foi uma coisa que eu, adorei. Foi talvez a melhor surpresa que eu tive no curso de comunicação foi que eu tinha que ler bastante, ler muito. Então eu aprendi muito, li muito e tive que ficar a noite sem dormir, tinha que dormir tarde, acordar cedo, tinha que ir para a agência. Então acho que as grandes dificuldades eram essas, era ter que pegar o ônibus para ir para casa, chegava em casa à tarde, aí no outro dia tinha que pegar o ônibus para ir trabalhar, aí às vezes na hora do almoço tinha que fazer trabalho de faculdade. Mas eu encarava tudo isso de uma forma normal, achava que tudo isso era normal. Porque era uma coisa que eu queria para mim, eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar minha faculdade, então eu achei normal. Até acho legal se o pai pode pagar, porque daí o cara fica com tempo para estudar, né? Fica com tempo a mais para estudar, e é uma facilidade que a gente tem que aproveitar mesmo. Como eu fiz uma faculdade antes, o meu pai não essa faculdade eu não vou pagar, porque eu já paguei a outra e você não quis fazer, né? Então ele não ficou muito feliz. Aí eu batalhei, consegui, deu certo, estou aqui hoje. E você imaginava sair das agências para virar professor? Mais ou menos, mais ou menos. Eu tive um professor, que também é professor aqui hoje, que me sugeriu isso. Quando eu estava na faculdade, eu já trabalhava em agência, estava há uns 4 anos em agência já, um pouquinho mais, e eu estava fazendo uma apresentação de trabalho sobre livros e tudo mais, e esse professor me sugeriu. Falou assim, olha, você devia investir no ramo acadêmico, no ramo pedagógico, porque você tem jeito para isso. Você parece que tem jeito para falar, para aprender, para ensinar as pessoas. Então talvez seja uma coisa que você tenha que observar. Na época, eu até me empolguei bastante. Falei assim, nossa, parece que abriu um ramo legal. Eu sempre quis ser professor também, nunca escondi isso de ninguém. Mas acabei deixando esse negócio um pouco de lado. Acabei investindo na minha carreira dentro de agência. E foi ótimo, porque a vivência profissional foi fundamental para eu poder dar aula. Assim, eu acho ela fundamental. Passar as partes práticas, as partes do dia a dia, junto com a teoria, que depois você estuda, que você tem, né, é fundamental. Então eu esperava, mas eu não esperava que fosse demorar, que fosse demorar até um pouco mais. Isso aconteceu até um pouco mais cedo. Eu tive uma chance de vir para cá, tive essa oportunidade de vir para cá e acabei agarrando ela com todos os dedos, unhas, dedos do pé e tudo mais. Agarrei com tudo, aí fiz uma especialização e estou aqui dando aula e por enquanto está tudo indo muito bem, né? Estar na faculdade tem me ajudado muito. Eu tenho feito bastante contato, tenho trabalhado muito também,
o que é importante. Mas eu, de cara, eu esperava, mas depois esse tempo passou e eu depois não esperei mais. Depois essa chance surgiu naturalmente. Eu acabei sendo solicitado pela universidade naturalmente, até pelo desempenho no mercado, por conhecer algumas pessoas e por as pessoas falaram do meu nome. E aí, preciso de uma pessoa para vir dar uma palestra aqui. Eu fui chamado umas 2, 3 vezes para vir para cá, para dar uma palestra, e em seguida rolou o convite. E com qual área da publicidade você tem maior afinidade? Ixi, é criação, né? Eu sou criativo, sempre fui da cozinha, como a gente fala, né? Eu sempre participei da criação. Eu comecei na criação, mas eu já passei por várias áreas da agência, já quebrei galho em várias áreas da agência. Também foi uma parte que me deu muita vivência profissional. Comecei na criação, já fui redator, já fui diretor de arte também. A maioria do tempo eu sempre fui diretor de arte, mas também já fui redator. Aí fui diretor de criação. Aí, naturalmente, eu passei a ser planejamento, eu passei por um período de planejamento e atendimento. Essa parte me deu uma visão de negócio bacana. Muito melhor do que eu tinha antes. Quando eu estava na criação, eu aprendi a parte de dinheiro da comunicação, que é importantíssima. Mas eu sou uma pessoa de criação. É uma área que eu tenho total afinidade e é a menina dos meus olhos mesmo, é a criação. Criação é o que eu sou apaixonado. Ado, como você vê o futuro da propaganda? Melhor possível. Eu acho que a propaganda cada vez mais especializada, o entendimento do cliente também tem melhorado muito. Então, mercados que antes eram considerados pequenos estão abrindo portas para o profissionalismo, né? Então, a gente tinha um mercado, vou citar como exemplo o mercado de Campo Grande, o mercado de Florianópolis. São cidades menores, né, do que grandes centros como São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte. Nordeste, né, também, que tem Salvador, Fortaleza, que sempre teve muito publicitário premiado, muita gente boa, também exportou sempre muito profissional. Mas, por exemplo, Campo Grande, Florianópolis, Londrina, são cidades que estão pagando bem, que estão começando a entender como é importante o profissional de propaganda. Então, eu vejo o mercado que está competitivo, como é competitivo qualquer outro mercado, tanto na parte profissional, de profissional para profissional, quanto de clientes para agência, relação cliente-agência, mas que está precisando, que tem demanda, que tem crescimento, né? Que tem bastante crescimento. Então, eu imagino um futuro muito promissor ainda, por muito e muito tempo, porque no sistema capitalista tudo gira em torno do consumo. Né? Os produtos precisam ser consumidos porque existe uma fabricação de produtos, esses produtos precisam ser consumidos. E uma parte importante dessa engrenagem é a parte que diz que produto que pode ser consumido ou quais as características do produto X ou Y. Então, enquanto existir essa engrenagem, enquanto essa engrenagem funcionar da forma que funciona hoje, a propaganda vai existir. Então, e agora com a internet, que a gente ainda não sabe exatamente o tamanho dela, cada dia a gente descobre novas oportunidades de comunicação, novas mídias, a gente descobre novas maneiras de comunicar, novos sites, novos canais de comunicação, ou por vídeo, ou por integração com o usuário. Então, vai abrindo um monte de novos negócios, um monte de novas oportunidades. Antigamente, você tinha um profissional de comunicação bastante abrangente, né? Ele era um criativo, então ele era um criativo, ele trabalhava para a TV, para a rádio, para a internet, para tudo. Hoje você tem agências especializadas em internet, por exemplo, somente em internet. Você tem agências especializadas somente em promoção. Você tem agências especializadas somente em institucional, em marca, né, em branding. Então você tem algumas especificidades que São Paulo faz isso hoje muito e que estão começando a vir para o interior do Brasil, para a parte que tem menos dinheiro no mercado. Então, existe essa profissionalização e a tendência é que isso aconteça cada vez mais. A gente tem, o número de vagas cresce, todos os dias a gente tem, todos os dias maneira de falar, mas a gente tem uma oferta bacana de emprego, tem gente querendo empregar e nas maiores empresas em Campo Grande paga-se bem, para o profissional não ir embora. Então, recebe-se bem. A única dificuldade é que você precisa ser muito bom. Você tem que ser bom, mas tem que ser bom como um engenheiro tem que ser bom, um administrador tem que ser bom, um jornalista tem que ser bom. Então, para ganhar bem, tem que ser bom. Então, tem que estudar bastante. Você sonha algum dia ter seu próprio negócio? Então, na verdade, eu estou começando o meu próprio negócio. A gente está
pequeno ainda, bem pequenininho, então por isso ainda não considero uma estrutura muito grande, ainda não falo muito sobre isso, mas eu estou começando o meu próprio negócio. Eu acho que é importante, depende de cada um. Eu não tenho esse perfil, quero ter minha própria agência, porque eu acho que eu posso fazer um trabalho diferente e melhor do que os que eu vejo, né, daqueles que eu estou vendo. Acho que é importante você ter, mas isso funciona se você tiver algum diferencial para mostrar e se você tiver uma postura ideal para trabalhar. Abrindo o próprio negócio só porque você não está contente com os trabalhos que lhes são oferecidos, provavelmente é porque você não tem competência para arrumar um trabalho melhor. Então, acho isso muito, muito perigoso para quem toma essa decisão muito rápida. Precisa estudar muito, precisa ser uma pessoa bastante antenada, para usar uma palavra que todo mundo gosta muito de falar, né? Eu sou super antenado. Mas antenado não é só saber o que é bom de criação, é saber o que é bom de dinheiro também. Você precisa saber investir no seu negócio, precisa contratar direito. Acho que contratar uma pessoa certa para o cargo certo, com o perfil que tem a sua empresa. Por isso que a figura do estagiário hoje, na propaganda, é muito importante. Contratar um bom estagiário para formar um bom profissional para você ter o profissional do jeito que você imagina, com os conceitos que a sua empresa tem, é fundamental. Então, abrir uma empresa é uma coisa muito séria. Estou começando agora, tomara que dê certo, né? Quem sabe daqui uns 10 anos eu não volto aqui para falar da minha empresa que deu certo. E quais dicas você deixa para quem quer seguir essa carreira? Estudar muito. Estudar muito e não parar. É uma profissão que não permite comodismo. Não, porque é muito concorrida, é uma profissão muito jovem. Nós somos todos muito jovens, nós temos muita força de vontade e a gente precisa estudar demais. Todos os dias, algum assunto novo, não só o assunto que você está trabalhando, mas eu quero que vocês pensem mais ou menos assim. Daqui a algum tempo vocês vão se formar, vocês vão estar formados e vai ter uma geração toda nova, com mais informações, com mais tecnologia, com mais pessoas, com mais vontade. Então, todo dia é uma batalha. Estudar é fundamental, de qualquer forma possível. Estudar livros tem que estudar livro de comunicação, tem que ler literatura de diversão, de entretenimento, de autoconhecimento. Além disso, ainda tem que pesquisar sites de referência, leitura específica sobre a área, sobre mercado, sobre negócio. Então, é uma área que exige muito do profissional. Talvez por isso aconteça de ter um deslumbramento com a profissão antes de entrar, e quando você entra, que você percebe que você precisa ser muito mais, que te exige muito mais, a pessoa acaba assim, nossa, mas eu preciso estudar muito para ser bom. Então é uma coisa que não é para todo mundo, é uma coisa que exige demais da pessoa e ela vai exigir o resto da vida. Estou um tempinho nessa já e ela continua me exigindo estudar todos os dias, ler todos os dias e trabalhar muito forte todos os dias. Se eu vacilar, vocês tomam minha profissão, meu cargo. Então eu não posso vacilar. Então eu sugiro que vocês também não vacilem. Vocês aproveitem a faculdade o máximo possível e estudem muito e vai ser isso pro resto da vida. Vamos para esse momento delicioso que é a pergunta nada a ver. Sem opção suicídio, Empreguetes ou Gabi Amarantos? Nossa, difícil essa pergunta, hein? Eu tenho que escolher qual que eu prefiro. Prefiro as Empreguetes, que tem mais mulheres bonitas. E hoje nós falamos com o professor Eduardo Biagi. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. O programa Deu Certo fica por aqui. Até a próxima.